Pode ir. Meus irmãos, Pai do Senhor a todos. Amém. Estamos aqui reunidos num propósito, cada um no seu propósito, mas numa só visão, que é o céu. Amém. Queria juntamente com os irmãos compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, verso 23, que diz assim. A epígrafe do texto diz: Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo, e os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo: Socorro, Senhor, não nos vê que vamos morrer. Por que é que vós são assim, tão medrosos? Respondeu-lhe Jesus: Como é pequena a fé que vocês têm. Glória a Deus. Meus irmãos, em simples palavras eu quero dizer algo para os irmãos. Justamente estava orando ali e Deus falava no meu coração justamente sobre tempestade. Existem 3 passagens bíblicas que eu amo muito. Uma delas eu vou citar em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo ele vai fazer uma viagem, ele está preso, e os marinheiros levam ele. O apóstolo Paulo ele tem uma direção de Deus, e Deus fala que eles não eram para pegar aquele navio para ir para o destino que eles estavam indo. E aqueles marinheiros, pessoal, não acreditaram no apóstolo Paulo, não quiseram ouvir o apóstolo Paulo. Por isso a Bíblia diz que veio uma grande tempestade e o barco, o navio que eles estavam, quebraram. E o interessante disso aí é que quando o navio que Paulo estava quebra, eles não sabem o que vão fazer. Porque aonde eles estavam era muito longe ainda da praia que eles iam chegar, da terra firme. E eu falando com Deus, e Deus me mostrava uma visão justamente dentro dessa palavra de que quando o navio quebra, o apóstolo Paulo ele tem uma ideia. Já que o barco quebrou, o navio quebrou por desobediência de vocês, que Deus tinha falado que não era para vocês ir, mas eu tenho algo na direção de Deus. E eles falaram o que foi. O apóstolo Paulo falou: cada um pega o destroço, cada um pega as madeiras que sobrou do barco, do navio, e vamos nadar até a praia. Glória a Deus. Qual é a visão disso aí, irmão João Paulo? Para imaginar. Sempre dentro do barco, aonde Deus, muitas das vezes, não deu a direção para você ir, vai ter alguém que vai dar a direção para o lugar que você vai. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava ali para direcionar eles, para eles ir para o lugar seguro e Aleluia. ter algo seguro. Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo aqui, pastor Henrique, é: eu jamais vou estar dentro de um barco ou convidar alguém para dentro do meu barco que não tiver a direção de Deus. Porque toda vez que eu colocar alguém que tem direção de Deus dentro do meu barco, dentro do meu navio, pode ter certeza, o barco e o navio quebra, mas ainda a direção vai ser a mesma, porque alguém que está dentro do barco, que eu coloquei, que eu sei que tem direção de Deus, vai me direcionar a um lugar seguro. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele manda todos pegar os destroços do barco, do navio, eles vão chegar na praia, e ali na praia eles vão chegar em terra firme, e ninguém vai se perder. A Bíblia diz que ninguém se perde, que o apóstolo Paulo manda eles ir. Segunda passagem é quando Deus dá uma direção para Jonas, profeta fujão, quem não conhece. Deus diz para ele ir para Nínive, e ele vai para a cidade de Tarsis. Ou seja, a desobediência de Jonas vai custar algo. O que é? Quando ele desce para o barco de Tarsis, ele vai para o porão. Quando ele chega no porão, ele arma talvez uma rede, um colchão, não sei, a Bíblia não dá espaldo para isso. Mas ele está lá embaixo no porão. Mas a Bíblia diz que em cima, os marinheiros do barco estão jogando fazenda, estão jogando tudo no mar, na praia, porque está vindo uma grande tempestade sobre o barco deles. E a segunda coisa que eu aprendo com essa passagem bíblica é: cuidado com quem você coloca dentro do seu barco. Glória a Cuidado com quem você chama para perto de você. Não é todo mundo que tem ou estar preparado para estar do seu lado. Deus vai selecionar as pessoas certas para estar dentro do seu barco. Deus. Glória a Deus. Não precisa você se preocupar. Não Aleluia. precisa você ficar agoniado que não tem ninguém do seu lado.
Se não tem ninguém do seu lado, é porque Deus ainda não preparou as pessoas certas para andar com você. Aleluia. Porque na verdade Jonas estava dentro de um lugar onde ele não era para estar. E sabe o que acontece? Jonas provocou uma ira de Deus sobre aquele barco. E o que eles fizeram? Lançaram sorte e caiu em Jonas. Eles perguntaram: quem é teu Deus? Da onde tu é? Da onde tu vem? Pegaram Jonas e jogaram no mar. Quando jogaram dentro do mar, a tempestade se acalmou. Percebeu que muitas das vezes tem pessoas que se afastam de nós e a tempestade se acalma? Porque na verdade aquela pessoa que estava do nosso lado não era preparada para andar conosco. Aleluia. Terceira e última passagem, nós vamos para casa. Essa passagem de Mateus 8, 23. É quando Jesus está dentro do barco, juntamente com os discípulos. E eles estando com Jesus, viram o milagre de Jesus, os feitos de Jesus. Mesmo assim, ele estava preocupado com a tempestade que estava sobre eles. E Jesus simplesmente com voz mansa disse: aquieta-te, mar, cala-te, vento. O vento acalmou, a tempestade se acalmou. Jesus olha para os discípulos e diz assim: por que vocês têm tão pouca fé? Porque se eu estou com Jesus, dentro da igreja, 1 ano, 2 anos, 6 meses, 4 meses, 3 meses, e já tenho experiência de entender que Jesus pode agir, ele pode fazer, a pergunta de Jesus aqui nessa noite é, encerro: por que ainda a gente fica com medo? Com medo, exatamente. Por que a gente fica aterrorizado? Glória a Deus. Por que a gente fica espantado? Por que a gente vê algo acontecendo na igreja e a gente fica perguntando por quê? Sendo que ele está dentro do barco. E Jesus estando dentro do barco, não tem tempestade que ele não possa acalmar. Aleluia. Glória a Não Deus. tem barco que ele não possa fazer com que as águas saiam de dentro do barco. E pode ter certeza, se o barco quebrar, ele faz você andar sobre as águas. Aleluia. Porque ele glória fez a o Deus. apóstolo Pedro andar sobre as águas. Quando Pedro duvidou, Jesus disse: já que tu está duvidando de mim, você vai andar por cima do teu milagre, por cima daquilo que te faz medo. E o que Jesus me diz aqui, para mim encerrar, é: aquilo que te traz medo hoje, é o que Jesus vai fazer você andar amanhã, por Glória cima a de Deus. todo o problema que está te causando. E a palavra profética nessa noite, nesse início de madrugada para a tua vida é: toma cuidado com quem entra dentro do teu barco, mas fique preparado para viver o sobrenatural de Deus e fazer andar sobre as águas. Glória a Que Deus em Deus. Cristo abençoe a vida de cada um de nós, que possamos tomar posse dessa palavra e que nós venhamos vigiar todos os dias, porque como diz Pedro, nas cartas de Pedro ele vai dizer que o leão, ele está bramindo, procurando a quem tragar, e ele só não traga aqueles que buscam a presença de Deus, mas quem não busca, o inimigo vai lá, ele devora, ele arma e ele consegue. Sabe por quê? Porque estamos despreparados. Então Glória a viemos se Deus. preparar para viver o melhor de Deus. Amém? Aleluia. Deus em Cristo abençoe. Em nome de Jesus. Glória, segue o Glória a canal. Deus.